And as the waters pushed on, after a while Jesus spoke and said, "Be not afraid, it's I." Peter said, "If it's you, Lord, give me just a little test. And ask and you shall receive." E enquanto as águas arremetiam, depois de algum tempo, Jesus falou e disse, "Não temais, sou eu." Pedro disse, "Se és tu, Senhor, dá-me só um pequeno teste. E pedi e recebereis." So he gave him the test. And when he tried to do it himself, he failed, and every other man will fail. He got his eyes off of Jesus and began to look how big the waves was. Assim, ele lhe deu o teste, e quando tentou fazê-lo em si mesmo, ele falhou, e todos os outros homens falharão. Ele desviou os olhos de Jesus e começou a olhar como as ondas eram grandes. When he seen the waves were contrary, he began to sink, and every man that'll look at his affliction after being prayed for is sure to sink. You don't look at your affliction, you keep your eyes on the promise giver, the Lord Jesus Christ. Quando viu que as ondas eram contrárias, ele começou a afundar, e todo homem que olhar para sua aflição depois de ter recebido oração, certamente afundará. Não olhe para a sua aflição, mantenha os olhos no doador da promessa, o Senhor Jesus Cristo. Keep your eyes on His Word. He's the one who promised. He watches over to perform it. He keeps it in the hollow of His hand. And in the depths of His heart it's bedded. Mantenha os olhos em sua palavra. Ele é aquele que prometeu. Ele vela sobre ela para cumpri-la. Ele a mantém no centro da sua mão e nas profundezas do seu coração está plantada. His words has to be true. Get your mind off your sickness, off your troubles. Keep your eyes on Jesus. Suas palavras têm que ser verdade. Tire a mente da sua enfermidade, dos seus problemas. Mantenha os olhos em Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja estendida a cada irmão, a cada irmã. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. E que este seja mais um dia de bênção na vida de cada pessoa, de cada família. Abençoado seja o vosso trabalho, o vosso pão, o vosso descanso. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no 3º verso a seguir, ele traz algo muito maravilhoso. Leamos o cabeçalho. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. É gratificante ler isto. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Vocês têm noção do que é ser redimido? Usufruir de uma redenção plena. Oh, glória ao Senhor! Devemos ser gratos a Deus, louvá-lo sempre por isto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, que é amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez amados, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Maravilhosa graça.
quão ricas bênçãos traz. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia minha alma, pois traz calma essa graça infinita. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Isso é muito bom, não é? Isso não é muito bom, isso é realmente bom. Antes que houvesse uma fundação do mundo, Deus nos conhecia. Deus já sabia o nome que receberíamos aqui nesta terra. Ele sabia quem estaria pregando o Evangelho. Não é isto maravilhoso? Nos escolheu. Nos escolheu para sermos participantes desta graça maravilhosa. Nos escolheu para usufruirmos destas bênçãos celestiais ainda aqui nesta dimensão. Isto é muito bom, é extremamente bom, é maravilhoso. Ora, ele é um membro da igreja e Deus sabia que ele ia ter aquela igreja. Paulo estava falando à igreja de Éfeso. Ele nos elegeu nele. Agora nós somos membros do corpo de Cristo, está certo? E Deus, antes que o mundo alguma vez fosse formado, elegeu a você e a mim nele. Antes que o mundo alguma vez fosse formado. Que coisa! Analise isto. Chegue à conclusão. Não é isto uma coisa maravilhosa? Não é isto maravilhoso? Isto é tremendamente maravilhoso. E então, Deus, antes de alguma vez existir uma estrela, sabia que este mundo existiria. Ele sabia que eu seria o que sou. O profeta diz, ele sabia que eu seria o William Branham pregando o evangelho do púlpito. Ele sabia que você seria essa pessoa, este homem, esta mulher, este jovem ainda hoje, mas que ama a palavra de Deus. Ele sabia que você seria este adolescente temente a Deus, obediente à sua palavra. Ele já te conhecia, menina, menino, jovenzinha, jovenzinho, ainda novinho. Já sabia que você teria prazer na sua lei. Já sabia que você se regozijaria com a sua palavra. Que você se deleitaria na obediência à palavra. Não é isso maravilhoso? Ele saberia que você estaria ouvindo isto nesta manhã. Antes que o mundo começasse. Olhe para você e diz assim, mas Deus me conheceu? A onisciência dele. Te conheceu antes de você ser formado. O seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, antes que o mundo fosse formado. Ele já tinha preparado a sua redenção, antes que o mundo começasse. Não é isto maravilhoso? Você não pode dizer aleluia? Você sabe o que quer dizer aleluia? Louvores a Deus. Quando nós dizemos aleluia, estamos dizendo louvor e louvado seja Deus. Isto é maravilhoso. Agora, ali é onde as pessoas, às vezes, os calvinistas, legalistas, misturam tudo, vem? Eles dizem, bem, por que alguns foram ordenados a serem perdidos?
Não é desejo de Deus que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém pereça, mas, todavia, sendo Deus, Ele sabe que há alguns que não aceitarão isto. Ele sabe que alguns não receberão isso no coração, porque estarão envolvidos demais com o mundo. Veja, ele tinha que saber o fim desde o início, a fim de ser Deus. Ele sabia quem ouviria a sua palavra e se deleitaria nela e lutaria com tudo que tem para obedecê-la. Ele sabia, minha irmã, ele sabia, meu irmão, que você teria prazer na obediência e lutaria para fazer aquilo que é a vontade perfeita de Deus. Ele sabia para ser Deus. E hoje nós estamos vivendo nesta terra. Nós viemos aqui, viemos de uma forma errada, de pecado? Foi sim. Mas ele já tinha preparado o meio. O cordeiro, que na mente de Deus havia sido crucificado desde antes da fundação do mundo. Até que esse tempo chegou, ele preparou para os seus uma lei que serviu de aio para levar-os a Cristo. E proveu um substituto na morte, até que chegasse o sacrifício perfeito. E quando ele chegou, e andando pela Galileia, houve alguém para estar ali, precursando a sua primeira vinda, e que pôde apontar para ele e dizer à multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando Deus criou o primeiro homem, ele o criou à sua imagem e à sua semelhança, mas Espírito, depois foi que ele formou o homem. Então o homem foi criado primeiro Espírito, a imagem de Deus. E depois você vai encontrar, isso foi Gênesis primeiro, em Gênesis capítulo 2, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus fez o homem, não em sua imagem da segunda vez, mas ele fez primeiro o homem espírito, que é a sua semelhança. Agora, Deus criou este corpo, e este corpo não é a imagem de Deus. Este corpo é a imagem de bestas. Este corpo é a semelhança de animais. Mas damos graças a Deus que Ele nos deu do seu Espírito. O que Ele não deu o Espírito para os animais. Nós somos carnais, sim, mas há dentro de nós algo superior. Ele nos deu Espírito, nos deu raciocínio para discernir entre o bem e o mal. Deus é sabedor de todas as coisas. Deus sabia no princípio que ele iria ter homens e mulheres, e ele sabia que o Salvador estaria aqui, ele teria que trazer Jesus, e ele seria crucificado, e Jesus disse aos discípulos, quando ele estava aqui na terra, que ele os conhecia, antes mesmo da fundação do mundo, antes que o mundo alguma vez viesse à existência. E Paulo, falando aos Efésios, disse que ele nos ordenou e nos chamou antes que o mundo alguma vez fosse formado. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Qualquer pessoa que gosta de ouvir o que a Escritura diz sobre isto, se regozija com isto.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se regozije, meu irmão, se regozije, minha irmã, por conhecer estas verdades e abraçar estas verdades, e que Deus nos ajude a prosseguir, livre de todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e seja curado agora, seja libertado. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.